Bom dia, meu nome é Gabriel, eu estou fazendo um sistema RPG do zero e hoje a gente vai refinar essa mecânica principal de testes que a gente deixou passar. A parte principal do sistema e a gente não tinha feito ainda. O que a gente já tinha, né? Todos os personagens começam com uma certa quantidade de pontos de decisão e sempre que eles quiserem realizar um teste, o jogador escolhe quantos pontos quer gastar naquela rolagem. Isso significa que cada ponto concede mais um D12 no teste. Isso significa que não existe um dado padrão do sistema. Não existe um D20 ou um D6, um D8 que o jogador sempre vai rolar gratuitamente. Isso significa que todo teste que o jogador quiser rolar, ele vai ter um preço. O jogador sempre vai ter que gastar alguma coisa para rolar esse teste. Eu tinha decidido que seriam 100 pontos de decisão e que eles se recuperariam sempre a cada 6 a 10 sessões quando o fechamento de arco acontecesse. Porém, eu expus essa ideia para alguns outros game designers, jogadores, playtesters e tudo mais, e eles ficaram bastante encucados com a questão da possibilidade de terminar uma sessão, vamos dizer assim, 3 sessões, no meio do arco, eles ficarem sem pontos de decisão. E aí, como é que fica? Eu não posso mais rolar teste? Então o que a gente vai fazer? A gente vai continuar com essa configuração aqui para teste, tá? A gente vai jogar alguns testes com essa configuração e vamos ver se funciona ou não. Se não, a gente vai inventar alguma coisa mais ser buscada, tá? De que maneira? A gente vai reduzir esses 100 pontos para 24. Por quê? Eles não são mais o ponto principal do sistema, eles são D12 adicionais que o jogador ele pode adquirir. O principal vão ser as rúbricas. O jogador ele ganha um dado de acordo com como ele descreveu aquela ação. Se ele simplesmente diz, eu vou escalar essa parede, ele só usa o bônus dele de escalada. Ele até pode gastar alguns pontos de decisão se ele achar que precisa, mas ele vai usar só o bônus dele de escalada. Eu tenho escalada 12. Se a parede, a CD de escalar a parede for maior que 12, ele não vai conseguir. Se ele descreve a ação em detalhes, dando atenção à estratégia ou método utilizado para escalar o objetivo, para atingir o objetivo, então, por exemplo, vamos dizer assim que ele, não, mestre, eu tenho se ele diz assim, mestre, eu vou sair correndo, vou dar um pulo, botar meu pé na parede, vou me impulsionar para cima para tentar agarrar a parede por cima. E aí eu vou puxar com a força dos meus braços e andando com meus pés assim. Então ele já escreveu melhor, escreveu como que ele vai fazer, dando atenção específica para a estratégia ou método que ele vai utilizar. Ele ganha mais um D4 no teste dele. Tá? Então, por exemplo, se ele tem escalada 12, ele vai rolar 12 mais um D4. Não é muita coisa, mas se o jogador descreve sua ação com detalhes, utilizando elementos da cena que tenham sido previamente descritos pelo mestre, ele pode rolar mais um D8. Então, se o mestre, por exemplo, o mestre tinha descrito que era uma muralha antiga, já tinha alguns pedaços faltando, a muralha estava caindo, ele pode dizer, mestre, como a muralha está antiga, já está desgastada, tem algum buraco na parede? Tem alguma falha ou alguma pedra que não esteja lá? Aí se o mestre disser sim, ele pode dizer, beleza, então tem alguns apoios, eu quero colocar meus pés e minhas mãos justamente nesses lugares que estão meio falhos, ou achar reentranças, achar rachaduras, para conseguir subir. Se ele usa elementos da cena descritos pelo mestre, ou seja, elementos da cena existentes, né, porque o mestre já tinha dito que existiam, ele consegue mais um D8. Então já é um bônus relevante. Percebe? Imagina que ele tem mais 8, mais 10 de atletismo, ele já vai rolar mais um D8. A chance, né, de ele conseguir resultados maiores aumenta. Mas, se o jogador descreve a situação com detalhes e utiliza elementos previamente apresentados no cenário pelo próprio jogador ou por outro jogador, ele ganha mais um D12. O que significa isso? O próprio personagem acrescentou elementos no cenário. Então imagina que o personagem ele tem um martelo e pregos. E vai falar, não, mestre, eu vou pregar
essas estacas na parede para criar novos apoios. E aí eu vou conseguir escalar melhor. Pô, aí o cara criou uma condição favorável, entendeu? Imagina que o, o jogador fala assim, não, mestre, eu vou lá atrás, aí eu vou falar com o taverneiro para que ele desligue metade das luzes, ou desligue todas as luzes da taverna, para criar um clima assim mais intimista, né, um clima mais tranquilo. E aí, como a taverna está mais escura, então eu quero fazer um teste de furtividade para passar por ela, utilizando essa escuridão. Pô, legal, não é um elemento que o mestre tinha descrito, é um elemento que o próprio jogador criou para se beneficiar. Então ele vai ganhar um D12. Isso funciona também para outro jogador, tá? Se eu vou lá e eu crio uma condição favorável para meu aliado fazer um teste, ele ganha um D12 também. Beleza, maravilha. E aí teria a mecânica principal de testes. Mesmo recebendo esse D12 por ter narrado bem o que eu fiz, eu ainda posso gastar alguns pontos de decisão para ganhar mais D12. Então, se eu gasto um ponto de decisão, eu ganho 2 D12. Se eu gasto 2 pontos de decisão, eu gasto 3 D12. Isso tudo, todos os personagens começam sempre que quiserem realizar um teste. Pode escolher. Vamos escrever melhor isso daqui, porque o jogador ele sempre pode escolher gastar mais numa jogada, mesmo que ele falhe, tá? Então isso aqui eu posso escrever melhor. Sempre que precisar aumentar seu resultado em um teste para atingir a CD, o jogador pode escolher gastar um ponto de decisão. Eu não sei se ponto de decisão teria letra maiúscula. Deixa eu com letra maiúscula por enquanto. Decisão para receber mais um D12 no para somar um D12 ao resultado. Caso ainda não atinja a CD esperada, almejada, pode continuar gastando pontos. Então tem essa característica de ciência, de estratégia. Quanto que eu quero gastar? Ah, rolei. Porque da outra forma, eles poderiam pensar assim, vou gastar 5D12. Aí rolei o 5D12, rolei 5 uns, não passei. Não é assim. Vamos dizer assim, eu tenho 12 de atletismo, eu descrevi bem a minha rolagem, então eu tenho mais um D12 e eu tirei 6. Então eu tenho 18. Vamos dizer que eu tenho que passar num teste de atletismo CD 24. Beleza, eu tenho 18, né? Eu tenho 18, eu preciso passar num teste de CD 24. Então eu vou gastar um ponto de decisão. Um ponto de decisão. Se eu tirar 6 ou mais, eu já passei. Pronto, tô tranquilo. Se eu tirar, vamos dizer, 3, eu tô com 21, eu ainda não passei. Eu posso gastar mais um ponto de decisão. Vamos dizer que eu tirei 1, tô com 22, ainda não passei. Eu posso gastar mais um ponto de decisão. Eu posso continuar gastando até passar, entendeu? Então, por exemplo, vamos dizer que eu tenho 0 de atletismo. Só pelo exemplo, vamos dizer que eu não escrevi minha ação, então eu tenho mais 0 aqui. Vamos dizer que eu tenho 0 de atletismo e eu preciso passar no teste CD12. Eu não preciso logo de cara gastar, preciso tirar 12, então eu vou gastar logo 3 pontos de decisão. Não precisa, posso gastar um ponto de decisão. Se eu gastar um ponto de decisão, rolar um D12 e, e tirar 12, eu passei. Beleza. Se eu não tirar, tranquilo. Tirei 4, posso rolar mais um D12. Aí tirei 6, ainda tô com 10, posso rolar mais um D12. E o jogador sempre vai vendo se vale a pena rolar ou não. Entendeu? Pode não valer a pena. Eu preciso tirar 15 para passar. Aí rolei um D12, tirei 1. Rolei outro D12, tirei 2. Eu ainda preciso tirar 12. Eu vou ter que gastar, tipo assim,
mais uns 3d12. Não vai valer a pena. Não quero mais, né? Então sempre tem assim. O jogador escolhe quanto que ele quer se esforçar. E ele sempre pode se esforçar mais para atingir resultados maiores. Ele pode continuar se esforçando até atingir. Mesmo que ele não passe, ele pode continuar gastando pontos de decisão para aumentar o resultado dele. O que eu estava pensando? Aqui, aumentar uma rúbrica. Botar mais uma rúbrica para honrar nosso famoso D20. Uh, jogador descreve sua ação dando ênfase no esforço e investimento delegado à tarefa e está disposto a receber está disposto a pagar um custo pelo sucesso. Mais um D20 e o mestre ganha um infortúnio. O que é isso? Então vamos dizer assim, o jogador ele descreve a ação, mas é um teste tão importante que o personagem tem que passar. Ele fala, eu tenho que passar isso, mesmo que eu quebre meus 2 braços, eu preciso passar nesse teste. O jogador pode escrever sua ação dando ênfase no esforço que o personagem está fazendo aquilo, não necessariamente em como o personagem está fazendo aquilo, mas dando ênfase no esforço que o personagem está fazendo aquilo e está disposto a pagar um preço, a sofrer uma retaliação pelo sucesso, mas ele precisa do sucesso. Então ele ganha mais um D20 no teste, mas o mestre recebe um infortúnio. O que é um infortúnio? Vamos escrever aqui. Infortúnios. Só vou me servir um cacau. Infortúnios são permissões que os jogadores dão ao mestre para adicionar adicionar infortúnios, né? Adicionar infortúnios. Adicionar. Vamos colocar dificuldade por enquanto. Depois eu sei que a gente pode melhorar essa redação.
Dificuldade a história. A história tem acento? Tem. Infortúnios são permissões que os jogadores dão ao mestre para adicionar dificuldade à história. O mestre, a qualquer momento, que lhe aprouver, pode invocar um infortúnio para. Vamos lá. Vamos botar negrito? Que isso? Não, vou querer negrito. Não deixa. Não deixa. Ferir. Um personagem. Um personagem de escolha do mestre aqui. Eu tava pensando em o personagem que deu o infortúnio pro mestre, que receberia o infortúnio. Mas acho que é muito gerenciamento de recurso ficar vendo quem tem quantos infortúnios. Eu acho que é complicação demais. Um personagem recebe um ferimento. Mais tarde a gente vai criar as regras de ferimento, mas por enquanto. Por enquanto, ele vai receber -4 em testes de perícia baseadas no atributo físico. Acabei de pensar numa. Humilhar. Eu tinha pensado em alguma coisa mental também, trauma, alguma coisa assim, mas eu não consegui pensar como isso seria feito. Eu posso colocar também. Humilhar um personagem. Passa por uma situação vexatória em público. -4 em toda a testes de perícia baseadas no atributo social até fazer alguma coisa. Não sei o que. Traumatizar. Traumatizar ou chocar, não sei. Fecha a porta, Davi. Abalar. Enfim. Traumatizar por enquanto. Um personagem recebe um trauma médio. Depois a gente vai fazer regras de traumas mentais também. Mas por enquanto esse é -4. Opa! -4 em testes de perícia. Intelectual. Lembra que em atos de heroísmo tem só 3 atributos, né? Cadê? Atributos perícias. Físico, intelectual e social. São só 3. São
Só 3 atributos. Raptar barra salvar. Ou escapar. Um NPC ah, aparece em outro lugar. Sem explicação. Sem explicação necessariamente, né? Mas o NPC aparece em outro lugar. Ah, de onde está? Pode ser um aliado, dos PJs ou um vilão. Como é que se escreve isso aqui? Pois é. Um aliado dos protagonistas. Ou um vilão. E o nome, né, já explica bastante coisa. Então eu posso simplesmente fazer que um aliado dos NPCs desaparece de onde ele estava e aparece em poder dos vilões, ou aparece dentro de uma masmorra. Ou posso dizer que um vilão que estava prestes a ser pego, de repente ele desaparece. E ó, onde é que ele tá? Não sei. Entendeu? Posso gastar um infortúnio para mudar um NPC de lugar. Outra. É... Impedir o repouso. Um personagem não consegue descansar. E não recebe nenhum dos benefícios descanso. Praticamente é isso. Eu posso gastar um infortúnio para que o jogador ganhe uma ferida, ou ele ganha uma humilhação e ele fica mal falado, né, pela comunidade, ou ele fica traumatizado, ele vê uma situação assim que deixa ele abalado, ou eu posso mudar, de repente fazer um Deus Ex Machina e mudar um NPC de lugar, descansar com S. Ou eu posso importunar os protagonistas enquanto eles estão descansando e eles não conseguem descansar. Praticamente é isso. Então, voltando lá, o jogador ele pode aceitar. Sim, mestre, depois tu vai poder nos ferrar dentro dessas linhas aqui. O jogador sabe muito bem o que o mestre pode fazer com o infortúnio. Mestre, eu aceito ali um ferimento, eu aceito uma humilhação, desde que eu passe nesse teste. Ele ganha mais um D20. Eu tô pensando se isso aqui vale a pena. Atrapalhar um personagem recebe -10 em um teste. Pronto. Eu vou fazer um teste determinado, de repente eu gasto um infortúnio, tu recebe -10 e eu não tenho mais infortúnio. Né? Isso aqui, por um lado, eu vou ganhar mais um D20
mas depois o mestre vai poder me dar uma penalidade de 1d10. Meio que. Parece elas por elas, não parece? Eu acho, pra mim, parece justo. Até porque, imagina que o mestre gasta um infortúnio, me dá uma penalidade de -10, aí eu devolvo o infortúnio pra ele e ganho mais um D20. Pra mim parece justo. Parece uma troca justa. Ah, claro, o mestre pode me dar uma penalidade de -10, eu devolvo o infortúnio pra ele, ou seja, não gastou nada, eu ganho mais um D20 e tiro 5. Pode acontecer. Mas pode acontecer de tirar 20. Pra mim parece justo. O que acontece? Essa é a mecânica principal dos testes, enquanto que em D&D, no D20 normal, como é que funciona? Um D20 mais perícia. Pronto. Nossa, essa é a mecânica de testes, né? Então, é bem complicado. Vai exigir, assim, toda uma estratégia para tu fazer um teste simples. Mas o que que é bom? Cara, mais tarde, quando a gente for fazer mecânica de combate, mecânica de exploração, mecânica de negociação social, a gente pode fazer mecânicas bem simples, sabe? Ah, vocês têm que, vamos dizer assim, ah, como que funciona esse combate? Como que funciona o combate nesse sistema? Cara, esse cara tem 40 de vida. Se vocês fizerem um teste de luta CD40, ele morre. Pronto. Mas os jogadores vão ter tudo isso daqui pra pensar como que eles vão matar ele, entendeu? Tá, mas eu vou matar ele, vou descrever bem meus golpes. Como que eu vou descrever? Não, mestre, eu pego a minha espada que eu tinha afiado no descanso anterior, então a minha espada ela tá afiada, aí eu jogo de baixo pra cima, não vou te dar um infortúnio, eu vou gastar um ponto de decisão, vou rolar 2d12 mais minha força, vou dar um dano, aí vou. Ou aí chega o outro personagem e fala, mestre, a gente precisa matar ele ainda agora, então vou te dar um infortúnio pra rolar um D20. Vou dar um D20 mais minha força. Aí o mestre ganha um fortúnio, mas como o mestre tem um fortúnio, ele gasta resgatar e o NPC vai embora com um de vida. Tá ligado? Então, como a mecânica principal do sistema é bem robusta, eu acho que as mecânicas laterais podem ser menos. Quando a gente for criar mecânica de combate, mecânica de obstáculos específicos, a gente não precisa se ater tanto, eu acho. Uh, por hoje é isso. Bom dia pra vocês.